Fala, torcida vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo de notícias do nosso Vascão. Matheus Gilbert na área, passando aqui para mais um vídeo no canal MC Vasco Play, né? Tô falando o nome do canal certo agora porque nos vídeos anteriores tava falando um nome MCV Play Vasco, tava falando a abreviação, mas é MC Vasco Play, passando aqui para mais um vídeo de giro de notícias. Antes de mais nada, queria pedir a vocês que se inscrevam no canal, dê o seu like, aperte o sininho de notificação para quando a gente postar um vídeo ou para quando a gente abrir uma live, você receber na aba de notícias ali do seu celular, na tela inicial, uma notificaçãozinha que a gente está online, a gente está ao vivo, a gente postou um vídeo, enfim. Como eu falei, se inscreva no canal, não deixe de deixar o seu like, comente aqui, eu quero que vocês comentem bastante no meu vídeo sobre o que vocês estão achando, podem me criticar à vontade, não tem problema, acho que eu levo muito a crítica como uma crítica construtiva, né? Caso vocês estejam vendo algum erro na minha fala, alguma coisa que eu venho fazendo, podem me criticar aqui que eu vou levar de boa, vou levar pra vida como uma crítica construtiva. Valeu? Tamo junto aí. Vamos para mais um vídeo de notícias do nosso Vascão. Vou falar um pouco sobre a semana do Vasco, vou englobar tudo de uma vez. O Vasco pega hoje é segunda-feira. O Vasco pega na quarta-feira à noite, às 9h30 da noite mais ou menos. Exatamente, na verdade. O Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. O Vasco que vem muito pressionado pelo resultado contra o Flamengo. Eu nem digo pelo resultado contra o Flamengo, porque você perder um clássico é normal. O Flamengo perde, o Botafogo perde, o Fluminense perde, mas eu acho que é muito mais pelo todo, né? São 32 jogos e 2 vitórias contra o Flamengo. O Vasco não consegue jogar contra o Flamengo e vem muito pressionado para esse jogo da Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu. É uma mudança de chave, tem que virar a chave. Um jogo muito importante para o futuro, para o presente e para o futuro do Vasco. Para o presente, porque eu acho que é um jogo para você vencer bem, vencer com uma atuação boa e levar uma moral para o jogo de volta contra o Flamengo, fazer com que a torcida acredite, que vá ao Maracanã, que esteja presente ao Maracanã, acreditando que o Vasco consiga, né, vá fazer uma atuação que não vem fazendo há muito tempo contra o Flamengo e consiga reverter o resultado de 1-0, 2-0, o Vasco já consegue se classificar. A gente acha que é um resultado anormal, né? Mas 2-0 num clássico é um resultado normal. É que a gente não vence o Flamengo há muito tempo e a gente acha que qualquer resultado 1-0 pra gente já é uma goleada praticamente. O Vasco enfrenta o Nova Iguaçu, como eu falei, um jogo muito importante para o presente, por isso, para dar confiança ao Vasco, confiança aos atletas, confiança aos reforços que acabaram de chegar, que tem que ter uma continuidade, tem que ter oportunidade de minutos nesse jogo, porque vai ser importante. E é muito importante para o futuro, porque o Vasco passando do Nova Iguaçu, o Vasco vai ter recebido praticamente 5 milhões de reais com premiação de Copa do Brasil e podendo receber mais com futuras premiações, futuros enfrentamentos, futuras novas fases da Copa do Brasil. Na próxima fase, inclusive, o Vasco já pega times que já pode pegar times. Eu não sei como é que vai ficar a questão de divisão de lados, né? Lado A, lado B, sempre é uma coisa assim. Mas o Vasco já vai poder pegar times que estão vindo de Libertadores, times que estão na Copa do Brasil, times que foram vencedores de algumas competições como Copa Verde, enfim. O Vasco é um jogo muito importante. O Vasco e Nova Iguaçu é um jogo fundamental para o Vasco, para o presente e para o futuro, como eu falei. É um jogo onde, na minha visão, o Vasco tem que dar oportunidades aos reforços que acabaram de chegar, porque é um jogo para você dar confiança aos jogadores. Os reforços acabaram de chegar, jogaram o Lloyd e o Garré, atuaram por mais ou menos ali uns 20 minutos, ali, vou ter como média, ali, o Lloyd atuou 40, mas o Garré atuou um pouquinho menos. São jogadores que precisam jogar, né? Quando é que, se eles não jogarem contra o Nova Iguaçu, se eles não tiverem minutos contra o Nova Iguaçu, quando é que eles vão ter minutos para conseguirem confiança que eles precisam, né? Para eles conseguirem se acostumar com o time, né? O Nova Iguaçu é uma equipe que provavelmente vem fechada para cima do Vasco, né? É um time organizado, bem treinado pelo Carlos Vitor, que deu um trabalhão pro Vasco no ano passado. Não é a mesma equipe, apesar de muitos jogadores terem permanecido. Não é uma equipe que conseguiu fazer a mesma campanha na atual temporada. Não à toa está na Copa, na Taça Rio e não nas finais do Campeonato Carioca. Mas é um jogo onde você precisa colocar eles para jogar.
é um jogo onde você precisa dar oportunidade, não só para eles, pro Lemos, que chegou para ser titular também, né? Nuno Moreira, Lloyd, Garré, esses caras precisam jogar, precisam de minutos. Ou, pois bem, porque é um jogo para dar confiança. Eu costumo até comparar um pouco, cara. Vários jogadores jogam contra times menores. Aí eu vou citar um exemplo, o Canóbio. É um jogador que chegou com desconfiança, chegou por um valor muito alto, muita gente reclamando do valor que ele custou, mas contra esses times menores aqui, cara, ele tá fazendo gol e tá pegando confiança da própria torcida, entendeu? E é muito importante isso, porque você pega o Flamengo logo de cara, é um confronto, assim, é foda, cara, eu acho que não vem jogando bem contra o Flamengo, e é difícil até pra você, quando você chega, você conseguir apresentar alguma coisa. Então o jogo contra o Nova Iguaçu é essencial não só para os reforços que chegaram, mas para outros jogadores que precisam se provar mais no Vasco. O Lucas Piton tá mal, o Coutinho precisa melhorar um pouco mais, precisa ter um pouco mais de personalidade dentro de campo. E quando eu falo personalidade, não é ficar gritando, é uma falta lateral é bater, um escanteio é bater, entendeu? Porque só assim ele vai conseguir voltar à boa fase dele, né? O Vasco, como eu falei, é um jogo muito importante, porque se o Vasco vencer e vencer bem, vai muito empolgado pro jogo contra o Flamengo. E aqui eu vou fazer um apelo à torcida do Vasco. Eu sei que é difícil pedir as coisas para a torcida do Vasco, mas eu vou botar o link aqui embaixo do site para compra de ingresso entre Vasco e Nova Iguaçu. Eu vou até ver aqui, gente, para não parecer errado. Se eu não me engano, foram abertos somente 2 setores para esse jogo. 2 setores, só ver aqui. Setor oeste inferior o setor oeste inferior para a torcida do Vasco, e para a torcida de Nova Iguaçu foi aberto o setor sul, né? O setor sul do Newton Santos. E eu vou fazer um apelo: vá ao estádio, compareça, né? Não foi aberta, pelo visto, a lotação máxima do estádio, mas a lotação que pertence à torcida do Vasco, o setor ali, o oeste inferior, compareça, se faça presente. Eu sei que a fase do time não é legal, as coisas que o time vem apresentando, as questões, muita gente quer que o Vasco seja vendido, eu também quero que o Vasco seja vendido, a gente se decepciona, a gente vê muita coisa errada que acontece dentro do Vasco há muito tempo, é foda, você acabou de perder um jogo pro Flamengo, você não consegue jogar contra seu maior rival, tá perdendo muitos jogos contra eles, mas cara, vão ao jogo. É importante os jogadores, inclusive os jogadores que chegaram, olharem, subirem o túnel ali de acesso ao campo e ver um estádio cheio, onde a torcida do Vasco esgotou a sua capacidade para esgotar mesmo, a capacidade ali que foram oferecidos ao Vasco para esgotar, sabe? É importante. O Nuno, imagina o Nuno Moreira, que jogava em Portugal num time pequeno, ver ali o Newton Santos cheio, né? O Lloyd, o Garré. Então assim, é importante para dar confiança aos atletas. Eu sei que o Vasco não merece, muitos atletas ali não merecem também, mas cara, eu acho que a gente tem que colocar o Vasco acima dos atletas, acima de dirigente, acima de atletas, acima de SAF, acima de dono, sabe? O Vasco é muito maior do que qualquer pessoa. E se todo mundo aqui é vascaíno, eu sou Vasco, vocês são Vasco, sabe? Como eu falei, tem muita gente triste, chateada, puta, e eu entendo isso. Mas compareçam ao jogo. Vou botar aqui o link, cara, para incentivar vocês a ir ao jogo, beleza? Vamos ao jogo, vamos apoiar. E caso no final da partida o Vasco, mesmo que se classifique, não apresente um bom futebol, não consiga apresentar um futebol que você consiga ver evolução para um Brasileirão, a gente critica, a gente xinga, normal, faz parte. Acho que ninguém pode falar um A contra a torcida do Vasco, e por isso que eu falo, cara, vamos ao estádio, até pra dar uma moral. Imagina se a gente vence bem amanhã, cara. Vamos ao jogo do Maracanã também, pra dar uma moral também, vamos acreditar. Eu sei que é difícil, eu sei que é foda, a gente não ganha do Flamengo não sei quantos jogos, sabe? Mas, cara, vamos apoiar, entendeu? Porque sem nosso apoio, cara, se com o nosso apoio já tá difícil, sem é pior ainda, cara. Pior ainda, a gente viu ano passado aí, cara, quando a torcida do Vasco teve junto ali do Vasco ali naquela época do Rafael Paiva ali, pô, o Vasco não perdia um jogo em São Januário, depois ali perdeu só um, né, pro Internacional no final do campeonato. Então assim, vão ao estádio, compareçam, sabe, façam a festa de vocês e critiquem, e vai se tiver que vaiar, critique se tiver que criticar, xingue se tiver que xingar, e é isso, cara, vamos pra cima, valeu? Como eu falei, jogo muito importante, jogo de muita pressão, jogo que também define um pouco a vida do técnico Fábio Carelli, porque se o Vasco não desempenhar bem, mesmo que classifique, deixa o técnico em maus lençóis, até porque o Vasco enfrenta daqui a menos de um mês, né? Tô vendo aqui, basicamente 20 e poucos dias pro Brasileirão começar, e uma vitória importante
uma questão de dar moral, de dar ânimo. Eu até falei quando o Vasco perde o primeiro clássico contra o Flamengo no ano, né, lá no Maracanã, que o jogo seguinte foi contra o União Rondonópolis, também um jogo de Copa do Brasil. Eu falei, cara, é um jogo muito importante para dar vida, para dar ânimo ao time do Vasco depois de jogar tão mal contra o Flamengo, né, adquirir tanta desconfiança da torcida. Já vinha de 4 jogos sem vencer, né, Volta Redonda, Fluminense, Sampaio Corrêa. Cara, novamente, o Vasco precisa vencer, precisa convencer, para que dê moral não só a torcida para ir ao Maracanã, mas aos próprios jogadores e ao elenco, né? E é isso, como eu falei, ia falar um basicão sobre a semana do Vasco. A semana do Vasco é basicamente essa. O Vasco enfrenta o Nova Iguaçu quarta-feira, 9h30 no Newton Santos. De sábado pega o Flamengo no Maracanã às 5h45, decisão da semifinal do Campeonato Carioca. Esperamos que uma vitória amanhã consiga fazer com que o Vasco vá animado, não só o elenco, como eu falei, a torcida, o time, enfim, para o jogo contra o Flamengo, né? Para que a gente consiga encher o nosso lado lá do Maracanã e fazer uma grande festa, apoiar, e que a gente consiga, graças a Deus, tomara a Deus, passar do Flamengo e fazer a final, muito provavelmente contra o Fluminense. É isso, o vídeo de hoje basicamente foi isso, galera. Obrigado a vocês. Estamos aqui no Carnaval, não temos muitas notícias, né? Foi só falar de notícia. O Vasco tá atrás de um zagueiro, tá? Eu tô falando aqui de forma exclusiva. Um zagueiro o Vasco pretende contratar nessa janela doméstica. Fora Bryan Palacios, que deve chegar na próxima semana ao Vasco. O Vasco deve contratar um zagueiro nessa janela doméstica. É quase concreto isso. O Vasco deve contratar um zagueiro nessa janela doméstica. Não duvidaria de um volante também e de lateral esquerdo, mas pelo que eu soube, são posições que podem ficar para o meio do ano. Mas caso, né, o Vasco venha de muita pressão, seja eliminado amanhã na Copa do Brasil, seja eliminado pelo Flamengo, talvez a coisa mude. Mas a princípio o Vasco quer contratar Bryan Palacios, já está praticamente fechado, e mais um zagueiro, porque entende que o Souza, internamente o Vasco entende que é um jogador que não faz parte dos planos do Vasco. E é isso, basicamente isso. Seguimos, que Deus nos abençoe e que o Vasco consiga fazer uma semana muito boa, com vitórias, tanto contra Nova Iguaçu e uma classificação contra o Flamengo no sábado. Valeu, galera, tamo junto, o vídeo de hoje foi esse. E, como eu falei, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação e deixe o seu like. E comente aqui, eu quero que vocês comentem aqui no final do vídeo qual é a escalação que vocês colocariam para o jogo contra o Nova Iguaçu. Contra o Nova Iguaçu não, mas qual é a escalação de vocês ideal para a temporada do Vasco, com as peças atuais, tá? Com o atual elenco, qual seria a escalação de vocês para a sequência da temporada, né? Quero saber a opinião de vocês, ver se bate com a minha, e é isso. Valeu, galera, tamo junto, é nóis, valeu!